Vale Notícias. Meus cybercumprimentos aos internautas ligados na Vale Rádio Web. Este é um momento de informação local, estadual, do Brasil e do mundo. Em nome de Interligue, provedor de internet, estamos começando mais um Vale Notícias. Vale Notícias. Subprocuradora afirma que prisão em segunda instância pode afetar todo o sistema jurídico brasileiro. A subprocuradora-geral da República, Luísa Cristina Frischeissen, afirmou em audiência pública na comissão especial que avalia uma nova norma que permita a prisão do condenado após o julgamento em segunda instância, que as alterações dos artigos 102 e 105 da Constituição, ao revogar parte da legislação existente e substituir por novas normas, avançam sobre as outras áreas do direito e obrigam todo o sistema jurídico, e não apenas a área penal, a se adequar à nova legislação. Não é norma só de processo, é uma norma mista. Então, talvez seja mesmo para casos novos. E aí, do ponto de vista de todo mundo, não é só do penal. É das empresas, é do tributário, é do precatório. Então, porque se eu tenho, para os processos novos, eu também tenho uma regra de vacácio para mudar. Porque eu preciso ajustar o sistema. Eu vou ter que ajustar o Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil, a Lei de Execução Tributária, tudo. Pode imaginar em qualquer coisa que tenha a ver com rito. Luísa Frischeissen respondeu aos questionamentos do relator, deputado Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, que disse querer evitar futuros questionamentos da nova legislação no Supremo Tribunal Federal. Para a subprocuradora, a abrangência da emenda constitucional para casos novos ou antigos deverá ser encontrada por meio de uma solução política majoritária estabelecida por regra de transição consensual entre os parlamentares. A casa vai ter que fazer aquilo que o parlamento faz, saber o que é possível para que haja um consenso mínimo. E esse consenso mínimo vai traduzir a regra de transição. O deputado que presidiu a reunião de audiência pública, deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, manifestou sua opinião de que casos antigos não têm direito adquirido. No meu entendimento, as normas processuais não respeitam, não têm que respeitar aquele princípio da anterioridade. Se nós estamos tratando aqui de regras processuais, não há que se falar em direito adquirido. A subprocuradora defendeu ainda o estabelecimento de um prazo mínimo entre a publicação da lei e sua entrada em vigor, a chamada vacatio legis, para evitar que a nova norma traga dificuldades de execução imediata pela Justiça. Ela se referiu à questão recente sobre a legislação que cria o juiz de garantias. Esse prazo facilitaria a harmonização do sistema jurídico e permitiria o julgamento de casos pendentes e em andamento. Toda vez que a gente faz a alteração no sistema, nas normas processuais penais ou cíveis, independente de ser uma norma processual e que imediatamente entra em vigor, independente de ter uma regra de transição, tem que ter uma vacatio legis nisso aqui. Porque senão vai acontecer o que aconteceu na 13964, que foi aprovado com 30 dias, mexeu profundamente no sistema, na verdade, na parte do juiz de garantia, porque no acordo de não persecução não mexeu, e o juiz de garantia acabamos tendo a questão da ADIM aí suspendendo. A subprocuradora defendeu a aprovação da emenda constitucional em discussão na Câmara, que permite a prisão após a condenação em segunda instância ainda este ano. E disse que essa proposta é mais segura do que a outra que tramita no Senado, mas apenas modifica o Código Penal. Da Rádio Câmara de Brasília, Eduardo Tramarim. Regina Duarte assume o comando da Secretaria de Cultura. A atriz Regina Duarte tomou posse nesta quarta-feira como secretária da Cultura do Ministério do Turismo do governo de Jair Bolsonaro. A cerimônia de posse ocorreu em Brasília, no Palácio do Planalto, e contou com a presença de famosos e até espaço reservado para fã-clubes da ex-Global. Regina agradeceu o apoio recebido pelo setor e afirmou que o propósito é buscar pacificação. A cultura é um ativo que gera emprego, renda, inclusão social, impostos e educação. E é nisso que acreditamos. Meu propósito aqui é pacificação e diálogo permanente
com o setor cultural. A atriz ressaltou que recebeu apoio de boa parte do setor cultural, que a incentivou a aceitar o cargo antes que, abre aspas, um aventureiro lançasse mão da vaga, fecha aspas. Durante o discurso, de quase 15 minutos, a atriz disse que a cultura não passa perto do conceito de domínio, mas sim de libertação. Regina Duarte aproveitou a fala para fazer cobrança de uma promessa do presidente da República. Regina Blas Duarte, filha de pai militar e mãe professora de piano, criada com 4 irmãos, mãe de 3 filhos, avó de 6 netos, municiada de confiança e coragem, se apresentando para a missão. Então, o convite que me trouxe até aqui falava em porteira fechada, carta branca. Não vou esquecer não, hein, presidente? Já o presidente da República afirmou que, por décadas, a cultura no país foi cooptada para interesses políticos partidários. Bolsonaro elencou a valorização da Lei Rouanet como prioridade e ponderou sobre a chamada porteira fechada no comando da secretaria. Regina, todos os meus ministros também receberam o seu ministério porteira fechada. Obviamente, em alguns momentos, eu exerço o poder de veto em alguns nomes. Isso não é perseguir ninguém, é colocar o ministério, as secretarias, na direção que foi tomada pelo chefe do executivo. Apoiadora de Bolsonaro desde a eleição, a atriz foi convidada em janeiro para assumir o cargo, mas só assumiu o comando agora, após ter rompido um contrato de 50 anos com a Rede Globo. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Coronavírus tem avanço lento em países africanos. Subiu para 11 o número de casos confirmados de coronavírus em 6 países do continente africano, considerado o mais vulnerável do planeta em se tratando de epidemias. Apesar disso, os dados globais mais recentes mostram que a África, de modo geral, não está em uma posição alarmante no que diz respeito ao Covid-19. A gente vai ter mais informações com o nosso correspondente em Joanesburgo, Vinícius Assis. Os 3 últimos casos confirmados foram no Marrocos, que é um marroquino que vive na França, mas viajou para o país natal, no Senegal, um francês que mora no país, mas recentemente visitou a França, e na Tunísia, que é um turista italiano. O país africano com maior número de infectados é a Argélia. Foram 5 até agora. Um deles é um italiano que viajou para o país do norte da África. Tem também tunisianos que tiveram contato com turistas franceses infectados. Tem ainda 2 casos no Egito. Um deles é um turista canadense e um italiano que vive na Nigéria e recentemente esteve no país dele, voltou para a África, onde a infecção foi confirmada. Falando na Nigéria, Vinícius, o vice-presidente brasileiro, o general Hamilton Mourão, tem uma viagem marcada para lá esse mês. Você sabe se o governo cogita a possibilidade de cancelar a viagem por conta disso? Olha, segundo informações da Embaixada do Brasil na Nigéria, a viagem está mantida. O italiano infectado está em observação em Lagos, a maior cidade nigeriana. O vice-presidente do Brasil vai para Abuja, que é a capital da Nigéria. Cerca de 700 quilômetros separam as duas cidades. Ele deve chegar no próximo dia 16 à noite. Vai passar os 2 dias seguintes no país mais populoso do continente africano. Autoridades monitoram a situação no país e até agora não há informações sobre possível cancelamento da viagem do vice-presidente, não. E, em comparação com outras regiões do planeta, o número de casos na África pode ser considerado surpreendentemente baixo? Sim, especialistas inclusive se perguntam o motivo de poucos casos sendo confirmados na África, né? Há quem fale em sorte, já que é a região mais vulnerável do mundo em se tratando de epidemias. A União Africana e a Organização Mundial de Saúde estão pedindo que os países se preparem para identificar o vírus o quanto antes, sem falar no apelo por transparência com esses dados, né? O que é muito importante nesse momento. A OMS mandou kits de diagnóstico para mais de 40 países africanos. Também enviou equipamentos de proteção individual para serem usados pelos profissionais de saúde que atuam na linha de frente, diretamente com os pacientes de 47 países, sendo 20 deles africanos.
E Vinícius, a África do Sul anunciou que vai retirar os sul-africanos que estão em Wuhan, epicentro do surto de coronavírus. O que se sabe até agora sobre esse assunto? A expectativa é que nos próximos dias, cerca de 150 sul-africanos sejam repatriados. O Ministério da Defesa prepara neste momento uma operação para buscá-los. A data certa ainda não foi divulgada, assim como o local onde eles ficarão de quarentena. O planejamento dessa operação também envolve os Ministérios da Saúde e Relações Internacionais. Muitos desses sul-africanos são estudantes que estão na China. Alguns concluíram seus estudos, já outros tiveram que interrompê-los. Esse trabalho para trazê-los de volta vai ser feito com o apoio de autoridades chinesas. É o que se sabe até agora. Obrigada, Vinícius. Nós ouvimos Vinícius Assis, nosso correspondente da RFI em Joanesburgo. De Paris, Andréia Durão, da Rádio France Internacional, para a agência Rádio Web. Pesquisa de cientistas chineses avança para a possível cura do coronavírus. Pesquisadores identificaram a proteína que transporta o vírus para dentro do organismo. Uma equipe de cientistas chineses identificou como o coronavírus entra nas células humanas. Os pesquisadores identificaram a estrutura completa da enzima conversora da angiotensina 2, que é produzida pelos vasos pulmonares e está ligada à pressão arterial. A proteína é sequestrada pelo vírus e leva a infecção para dentro do corpo. A descoberta deve facilitar o desenvolvimento de medicamentos e tratamentos eficazes para combater o vírus. O estudo foi publicado na revista científica Science, com sede nos Estados Unidos. O periódico é assinado por investigadores de 3 instituições da China, país onde o Covid-19 foi detectado pela primeira vez no fim do ano passado. De acordo com os cientistas, a descoberta ajuda a compreender como ocorre a infecção viral e facilita o desenvolvimento de tratamentos para a detecção e cura do coronavírus. O surto de Covid-19 pode causar infecções respiratórias, como tosse, febre e pneumonia em estágio mais avançado. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a doença provocou cerca de 3.200 mortos e infectou mais de 94 mil pessoas em 80 países, sendo 3 casos no Brasil. Das pessoas infectadas, cerca de 50 mil conseguiram se recuperar. Reportagem Rafael Felite. A Anatel vai promover audiência pública sobre o leilão da internet 5G. O leilão será a maior licitação de frequências da história da Anatel. A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, marcou para 12 de março uma audiência pública em Brasília sobre o leilão da internet 5G. Será a maior licitação de frequências da história da Anatel. Uma consulta pública sobre o assunto está disponível no portal da Anatel até 2 de abril de 2020. Ela apresenta, entre outros documentos, a proposta do edital de licitação do 5G. As empresas vencedoras da licitação devem assumir compromissos associados a todas as faixas propostos com o objetivo de aumentar a infraestrutura de banda larga fixa e o acesso aos serviços móveis em estradas e pequenas localidades, áreas de menor interesse comercial, conforme delineado pelo Plano Estrutural de Redes de Telecomunicações. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo. Turistas brasileiros estão procurando mais os destinos nacionais. A informação é do levantamento realizado pelo Kayak, um dos maiores sites de planejamento de viagens do mundo. Turistas brasileiros estão procurando mais os destinos nacionais. É o que aponta um levantamento realizado pelo Kayak, um dos maiores sites de planejamento de viagens do mundo. Fortaleza, no Ceará, Cabo Frio, no Rio de Janeiro e Brasília, no Distrito Federal, foram os lugares que mais se beneficiaram deste movimento. As buscas para estas cidades cresceram 133%, 125% e 120%, respectivamente, entre janeiro de 2019 e o mesmo mês de 2020. Segundo o estudo, assim como em 2019, São Paulo e Rio de Janeiro continuam no topo da lista dos locais mais buscados pelos internautas brasileiros. A novidade é a capital pernambucana, Recife, que subiu uma posição e agora ocupa o 3º lugar. Já Brasília saiu da 14ª colocação para a 8ª. Dos destinos internacionais, Nova York, nos Estados Unidos, que integrava o ranking no ano passado, não aparece entre os 15 principais deste ano, e Lisboa, em Portugal, surge em melhor posição, 8ª.
A pesquisa foi feita no dia 18 de fevereiro de 2020 e se baseou na procura por voos de ida e volta na classe econômica, saindo de todos os aeroportos do Brasil rumo a terminais do mundo inteiro. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello. IBGE anuncia 208 mil vagas em concursos para o censo 2020, para vagas de recenseador a agente censitário. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, publicou no Diário Oficial da União, nesta quinta-feira, 2 editais para o Censo Demográfico 2020. O processo seletivo oferece mais de 208 mil vagas temporárias de nível fundamental e médio, com salários que podem chegar até R$ 2.100. Dos 2 editais publicados, o primeiro oferece mais de 180 mil vagas para a função de recenseador. Quem se candidatar precisa ter o ensino fundamental completo. A remuneração será proporcional à produção e o contrato tem previsão de duração de 3 meses, podendo ser prorrogado dependendo das demandas das atividades do censo e da disponibilidade orçamentária. O segundo edital oferece quase 5.500 vagas para agente censitário municipal, com salários de R$ 2.100, e mais de 22.600 vagas para agente censitário supervisor, com salários de R$ 1.700. Para essas vagas, é exigido o ensino médio completo. A previsão do contrato é de 5 meses, também podendo ser prorrogado. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 24 de março somente pela internet. Quem se interessar deve acessar o site da Sebrasp, sebrasp.org.br. Para participar do concurso para o primeiro edital, é necessário pagar uma taxa de R$ 23,61. Para o segundo edital, a taxa é de R$ 35,80. Reportagem, Rafael Montenegro. Aprovado no Senado, o novo marco legal do setor elétrico garante liberdade de escolha e economia na conta de luz. O texto permite que qualquer consumidor escolha de onde quer adquirir energia e optar até por fontes renováveis. O texto segue para a Câmara dos Deputados. A Comissão Mista de Infraestrutura do Senado Federal aprovou o novo marco regulatório do setor elétrico, o PLS 232 de 2016, que permite que todo consumidor tenha acesso ao mercado livre de energia em um prazo de 42 meses após a sanção. Pela proposta, quem utilizar cargas superiores a 3.000 kW de energia terá a opção de escolher o fornecedor. Com o aumento da concorrência, o relator, senador Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, espera uma redução no valor da conta de luz. Garante tanto ao setor a segurança necessária aos seus empreendimentos, aos seus negócios, mas também garante ao consumidor a possibilidade de, a partir dessas inovações, nós termos esses pilares que para mim são fundamentais para o setor. Energia farta, barata e cada vez mais renovável. A principal mudança prevista no novo marco legal é a entrada do setor de energia elétrica no modelo de portabilidade, semelhante ao que ocorre no setor de telefonia móvel. Isso significa, na prática, que o consumidor poderá escolher de onde quer adquirir a energia utilizada dentro de casa. Atualmente, isso é restrito a quem consome mais de 500 kW, o que equivale a uma fatura mensal igual ou superior a R$ 80 mil. Para a advogada especialista no setor energético, Juliana Raffo, o novo marco legal vai expandir o setor elétrico e fazer com que o país acompanhe a tendência global de se produzir energia a partir de fontes renováveis. Além disso, reforça que toda a cadeia de consumo será beneficiada. A partir do momento em que você permite que as distribuidoras não precisem investir tanto na compra, elas vão investir naquilo que é a distribuição mesmo, que é aquilo que elas fazem. Enquanto que aqueles que vendem a energia também vão se preocupar só com aquela distribuição, só com aquela venda, com aquela produção. Então melhora tanto para quem consome, como para quem produz e para quem distribui. O PLS 232 de 2016, apresentado pelo então senador Cássio Cunha Lima, já passou pelas comissões de Assuntos Econômicos e de Constituição e Justiça. Após passar por uma nova votação na Comissão de Infraestrutura, uma vez que houve alteração na redação original, o texto segue para a Câmara dos Deputados. Reportagem Marquesan Araújo. Flamengo vence na estreia da Libertadores com 2 gols de Everton Ribeiro. Fora de casa,
o Palmeiras venceu o Tigre por 2-0 e manteve o 100% de aproveitamento dos brasileiros na competição. O Brasil segue 100% na Libertadores. Após Inter, Grêmio, Atlético Paranaense e Santos ganharem seus jogos na terça, Flamengo e Palmeiras também venceram seus jogos na quarta-feira. Fora de casa, o Mengão venceu o Júnior Barranquilla por 2-1, com 2 gols de Everton Ribeiro. Também fora de casa, na Argentina, o Palmeiras venceu o Tigre por 2-0. O assunto agora é Copa do Brasil. O Fluminense venceu o Botafogo da Paraíba por 2-0 e garantiu vaga na terceira fase da competição. Fora de casa, o Goiás venceu o Santo André por 2-0 e também avançou de fase. Em Goiânia, o Atlético Goianiense ficou no empate com o Santa Cruz por 1-1 e levou a melhor sobre os pernambucanos nos pênaltis. Pelos estaduais, o Sport não saiu do 0-0 com Petrolina. No Paraná, o Atlético venceu o Rio Branco pelo placar mínimo, 1-0. Pelo Campeonato Cearense, o Fortaleza perdeu para o Ferroviário por 1-0. Nesta quinta-feira, o São Paulo entra em campo pela Libertadores, com o objetivo de manter o 100% de aproveitamento dos times brasileiros na primeira rodada do torneio. O tricolor vai até o Peru encarar o Binacional. O jogo será às 9 da noite. Pela Copa do Brasil, o Vasco recebe o ABC de Natal no Maracanã, às 9h30 da noite. Quem vencer, avança. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis. Reportagem, Paulo Henrique Gomes. Vale Notícias. Conselho Tutelar se reuniu com donos de bares e afins e ainda com representantes das polícias civil e militar para a conscientização da responsabilidade de defender a criança e o adolescente, com base no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. A reportagem é de Marinaldo Santana. Nesta quinta-feira, dia 5 de março, o Conselho Tutelar de Uruará fez uma reunião importante onde estiveram presentes os donos de bares, estiveram presentes também representantes da Polícia Civil, da Polícia Militar, todo mundo que se preocupa com a defesa da criança e do adolescente. Então, a partir de agora, a partir desse momento em que aconteceu esse primeiro passo de conscientização, as polícias estarão presentes com os conselheiros tutelares nas festas, nos eventos, nos bares, nas lanchonetes, em todos os estabelecimentos que têm ligação com a bebida alcoólica para a conscientização deste primeiro passo importante na vida da criança, que é para tornar-se um cidadão consciente e de bem. Nós estamos num momento de conscientização a todos os donos dos bares. Nós sabemos, o CMDCA, o Conselho Tutelar, nós sabemos que tanto a Polícia Civil como a Militar é uma fonte de renda deles. Porém, eles também têm que se conscientizar que o que está em jogo aqui é o direito da criança e do adolescente. Então, mesmo sendo uma fonte de renda, eles têm que fazer uma triagem. Eles têm que fazer esse processo. Se tem uma criança, eles não podem vender. Eles podem chegar, pedir para que se retire. Se o pai está levando, fazer o mesmo processo, porque não é porque ele está com o pai que o dono do bar ele tem o direito de vender para o pai, porque a criança está presenciando. E é justamente o que nós não queremos, que é justamente para moldar o caráter dessa criança. A partir do momento que ele está num bar bebendo, mesmo sendo com o pai dele, já está trazendo um mau exemplo, Está sendo violado o direito da criança e do adolescente. Zenilda Mendes da Silva, presidente do CMDCA, Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente de Uruará. Ricardo Caio da Silva Souza, conselheiro tutelar. Qual o objetivo da reunião que está acontecendo aqui no Conselho Tutelar, a importância, o objetivo? O objetivo de hoje é sensibilizar os proprietários de bares e conveniências do município de Uruará quanto à permanência de menores e a venda da bebida alcoólica para menores, uma vez que a gente vem acarretando aí alguns problemas nesses ambientes. Então nós notificamos aí boa parte dos bares e conveniências do município de Uruará. Não atingimos com totalidade ainda todo o efetivo, porque o município é muito grande e em virtude de a gente ver um fluxo muito grande de crianças, horas acompanhadas dos pais, do responsável, horas sem acompanhamento nenhum, frequentar esses ambientes, e em alguns momentos a gente já tem vários incidentes, temos vários casos dentro do Conselho Tutelar hoje que envolve
o uso de bebida alcoólica para menor, né, por menores de idade. E a gente está chamando com esse objetivo de orientá-los, de sensibilizá-los, de deixar bem claro o que diz a lei, o que determina a lei com relação à permanência e ao uso da bebida alcoólica por menor, né? E cabe aos pais, que são os responsáveis, né, dos filhos, são os principais atores dessa situação, cabe a eles entender qual que é a sua função como pai, qual a responsabilidade que eu tenho perante os meus filhos, e saber distinguir os momentos em que eu vou sair com meu filho para lanchar, para me divertir, e os momentos que eu vou sair para tomar uma cerveja. E aí a gente precisa distinguir. Como pai de família, você precisa distinguir. Não, hoje eu vou na lanchonete para levar meus filhos para lanchar, então a gente vai lanchar e vamos voltar para casa. E o dia que eu for na lanchonete para beber, aí eu vou deixar meus filhos em casa. Gabriel Impelisieri Moura da Silveira, delegado de polícia titular da cidade de Uruará. Nessa reunião aqui do Conselho Tutelar, que é um tema sensível, como é que fica a observação da Polícia Civil ao participar com todos aqui desse assunto tão importante? Na verdade, esse assunto é de interesse de toda a sociedade, né? E com certeza da Polícia Civil também. A gente entende que é importante essa orientação e conscientização dos proprietários de bares, de locais que haja venda de bebida alcoólica, porque essa exposição dos adolescentes, das crianças a bebida alcoólica, a substâncias que podem viciar, ela com certeza perturba, né, a mente dessa pessoa em desenvolvimento, que é a criança ou adolescente, e isso pode ter repercussão criminal. Ele pode vir a praticar atos infracionais, análogos a crimes, né, e quando se tornar adulto, ele pode ir para o lado da criminalidade, enfim, a sociedade não quer isso, né? Então a Polícia Civil está aqui acompanhando, está conversando também com o pessoal, orientando sobre a presença de adolescentes e crianças, sobre horário, né, junto com a prefeitura, e também advertindo aqui do crime, né, de venda, de fornecimento de bebida alcoólica para criança e adolescente, que se a pessoa for flagrada, se nós presenciarmos isso, a Polícia Militar vai ser conduzida e a pessoa vai ser presa em flagrante, né? É uma coisa que com certeza ninguém quer passar por isso. Então essa orientação tem um caráter preventivo que é bem interessante, né, para toda a sociedade, para a Polícia Civil, para a Polícia Militar. Então a gente está aqui para somar força nesse sentido. Essa reunião aqui é importante porque os órgãos, os representantes dos órgãos, os integrantes, eles já entram em contato, já é possível a gente já articular, intensificar durante o ano de 2020 e os seguintes a fiscalização, né, principalmente nos horários de grande movimento, que é normalmente no início da noite, no decorrer da noite, início da madrugada, principalmente nos finais de semana, sexta-feira, né? Então, as pessoas podem esperar sim que vai haver uma intensificação dessa fiscalização. Marinaldo Santana para o Vale Notícias. E este foi o Vale Notícias desta quinta-feira na sua rádio através da internet. Vale Rádio Web. Direção de jornalismo, Célio Birro. Direção de programação, Viomar de Souza. Reportagem local, Marinaldo Santana. Espalhe essa ideia. Visite a fanpage no Facebook, Vale Rádio Web, e compartilhe o link da Play Store com seus amigos. E quem não tem celulares Android, ouça a rádio pela página valeradioweb.online na internet. Obrigado pela audiência e até o próximo Vale Notícias. Vale Notícias.